Bíblia agora no livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Jeremias capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 19. Irmãos, eu trouxe essa mesma palavra no culto hoje pela manhã. Quero falar para você da importância desses dois encontros, desse domingo e do próximo. Nós estaremos falando aqui da visão de Deus para 2023, do direcionamento que Ele tem nos dado como igreja, e você é convidado então para participar e se envolver. É muito importante você estar aqui, convido você para também estar aqui no próximo domingo, também será a mesma palavra, manhã e noite, você só precisa vir para um domingo, para um dos cultos do domingo, tá certo? Ou de manhã ou à noite, e assim, que você possa refletir. Os irmãos que não puderam estar aqui hoje, nós tivemos problema na transmissão de manhã e nós estamos com problema na transmissão agora. O nosso link está com algum problema e a gente não está conseguindo ter som, então a transmissão, eu acho que já foi encerrada, né, Luiz? Já foi encerrada, mas a gente está gravando, tá? A mensagem, o culto aí, para durante a semana disponibilizar para aqueles que presencialmente não puderam vir nem de manhã, nem de noite. Jeremias capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 17, acompanhem por favor, Jeremias 6, do verso 1 ao 17. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim, fuja de Jerusalém, troquem a trombeta em Tecoa, ponham um sinal em Bet-Aquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com os seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam, cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataque-nos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite, destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém, ó cidade da falsidade. Ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade, violência, destruição. É o que se ouve dentro dela, doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém, do contrário eu me afastarei inteiramente de você. Eu farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se o remanescente de Israel, tão completamente como se faz uma videira, como faz quem colhe uvas, e você repasse os ramos, cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma.
Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: preste atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa liberdade que temos de aqui agora estarmos diante da Tua Palavra. Que Tu possas, Senhor, ministrar aos nossos corações. Que todos os bloqueios, todas as paredes sejam quebradas, para que o Senhor possa vir, falar as verdades que precisamos ouvir, a fim de nos direcionar para o Teu bom caminho, para o Teu caminho, Jesus, caminho de paz, de descanso, caminho de salvação. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, em outros momentos nós já falamos um pouco aqui sobre o contexto da pregação do profeta Jeremias. Jeremias, ele tem uma grande importância ali nos livros proféticos do Antigo Testamento. Os profetas Isaías e Jeremias, eles foram homens que pregaram para o povo de Israel num período ali um pouco antes do exílio, um pouco antes da invasão da Babilônia sobre Jerusalém. Um dos momentos talvez mais dolorosos, mais tristes na história do povo de Deus. Isaías, o período de Isaías em que ele profetiza é antes do cativeiro. Isaías não chega a ver o cativeiro, ele profetiza ali 100 anos antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém. O profeta Isaías, ele pega a invasão do reino do norte, não pelo Império Babilônico, mas pelo Império Assírio, que é quem invade o reino do norte. Mas Jeremias, ele é aquele profeta que ele prega para o povo, pré-exílio, e ele acompanha a invasão da Babilônia sobre Israel. E quem conhece um pouco dessa história pode ver, inclusive através dos relatos desse profeta, como foi um período difícil para o povo. A consequência do pecado, a consequência de uma vida longe de Deus, a consequência de uma vida longe dos ensinos de Deus, faz com que o povo de Israel vivencie uma experiência muito dura. E nós aprendemos isso em toda a palavra, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos abençoa. Mas Ele também permite que nós soframos as consequências das nossas escolhas. Ele permite que quando a gente escolhe o caminho errado, a gente sofra nesse caminho. E isso acontece com o povo de Israel. Irmãos, quando você lê o livro de Lamentação de Jeremias, é um livro pequeno, mas é um momento ali que Jeremias abre o coração para falar do sofrimento, da angústia dele ao ver aquela invasão acontecendo. Nabucodonosor faz um cerco durante 2 anos, onde ninguém entra, nem ninguém sai. Ele não deixa entrar água, comida, remédio. E se qualquer pessoa saísse para fugir, eles matavam fora. E aquela cidade fica morrendo dentro dela durante 2 anos. E Jeremias vai dizer no seu livro que aqueles que morriam serviam de comida para os parentes. Ele diz: melhor era morrer no campo à espada do que ter que ver, por exemplo, ele fala, acho que é capítulo 2 de Lamentações, as mães se alimentarem dos corpos dos seus filhos. E aí, depois de 2 anos nesse cerco, quando a cidade estava acabada, moribunda, Nabucodonosor então invade com toda a força do seu exército e mata grande parte das pessoas, somente os que tinham saúde e eram jovens, ele levava cativo. O Império Babilônico, ele tinha essa característica diferente dos outros impérios.
O Império Persa, por exemplo, que vem depois de Nabucodonosor, ele invadia as cidades, ele conquistava a cidade, mas ele deixava o povo lá. Ele só colocava um governante dele, ele coletava as riquezas, mas ele deixava o povo lá. O Império Grego, que vem depois, com o conhecido Alexandre o Grande, Alexandre invadia as cidades, mas ele deixava as pessoas lá. Ele obrigava apenas eles a falar a língua dele, que era a língua grega. Ele se casava com uma mulher em cada região, mas ele deixava as pessoas lá. Nabucodonosor não. O Império Babilônico, ele invadia e matava as pessoas. E quem tinha força era levado como escravo. E o povo de Israel, ele passa por isso. E às vezes a gente olha assim, mas por que Deus deixa um negócio desse acontecer? Nossa, era o povo de Deus, André. Por que Deus deixa um negócio tão doloroso desse acontecer? Onde é que Deus estava quando essas coisas estavam acontecendo? Irmãos, nós somos capazes de olhar com muita flexibilidade para as nossas justificativas de erros, para as tantas explicações que nós damos para as nossas falhas, para os nossos pecados. Mas nós às vezes olhamos para a justiça de Deus e queremos trazer uma conotação totalmente diferente e radical. Só que quando a gente vê o que o povo estava fazendo, a verdade é que Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Porque nenhum de nós merecia estar aqui agora. Nenhum de nós merecia estar aqui. Por isso que lá em Romanos capítulo 9, quando Paulo vai dizer que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, e alguém olham isso para falar que esse processo é injusto, mas Deus escolhe e tal. E quando a gente olha a condição do homem de uma forma geral, salvar um povo não é injustiça com quem não é salvo, não, porque a verdade é que todo mundo merecerá ir para o inferno. Se Deus salva alguns, é por graça e misericórdia. Uma ação exclusiva dele. O povo de Israel estava envolvido com tudo que você imaginar. Estavam mergulhados nos pecados e insensíveis à voz de Deus. Veja o que diz nos versos 8 e 10. No verso 8, o profeta diz: ouça a minha advertência, ó Jerusalém, do contrário eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. No verso 10, ele vai dizer: a quem eu posso falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles estão obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Deus estava dizendo assim: eu vou advertir quem? Se as pessoas não querem me ouvir, se eles estão considerando a minha palavra algo desprezível. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais distante nós ficamos de Deus, mais insensíveis nós ficamos à sua palavra. Quanto mais distantes nós ficamos de Deus, mais a palavra de Deus nos incomoda, porque ela nos confronta, porque ela testemunha contra nós, porque ela mostra a sujeira da nossa vida, e às vezes nós vamos nos afastando de Deus, num processo até lento, e a gente vai ficando insensível, começamos a abrir concessões na nossa vida, coisas que nós não aceitávamos antes, orientados pela palavra. Agora a gente diz: quer saber? Acho que isso é legal, acho que dá para fazer, e a gente vai ficando insensível. E aí a gente busca se alimentar da palavra naquelas questões que nos fazem bem, naquelas questões que apoiam as nossas decisões, mas as palavras que confrontam, as palavras que, sabem, vêm como a espada, que Hebreus fala, a espada que penetra no coração, na alma, nas juntas lá, essa nos incomoda. O povo estava se afastando cada vez mais de Deus, e a palavra de Deus estava cada vez mais tirando o prazer deles. Eles não tinham mais prazer de ouvir a palavra, porque eles estavam fazendo tantas coisas contra a palavra, que não dava mais prazer ouvir algo que sempre estava denunciando eles.
Como se fosse assim, ó, eu estou vivendo longe de Deus, é melhor nem ouvir a palavra, porque eu sei que eu estou errado. Você já ouviu isso, né? Não, eu sei que eu estou errado, então não precisa nem vir com essa conversa. Deus diz no verso 8 que nós lemos, olha, ouve a minha advertência, ouve a minha orientação, porque senão eu vou me afastar completamente de vocês. Ou seja, Deus diz que esse processo de afastamento já estava acontecendo, e que se o povo então não ouvisse a advertência, se o povo não ouvisse a palavra, seria um afastamento completo. E esse é o caos da vida de qualquer um. Quando Deus sai e diz assim, siga a sua vida, viva por você mesmo. Romanos capítulo 1, verso 18. Deus os entregou às suas próprias paixões. Deus deixou que os homens vivessem como eles queriam. E o que acontece? Caos. O homem extrapola todos os limites. Limites éticos, morais, sexuais, todos os limites são extrapolados. Porque quem estabelece limites sobre nós é Deus. Assim como Ele faz em toda a criação. Volte somente um capítulo aí, capítulo 5. A partir do verso 22, volte uma página apenas. Veja o que Deus fala do povo. Jeremias 5, verso 22, ele diz assim: acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não pode ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor nosso Deus, aquele que dá as chuvas no outono, dá a primavera no tempo certo e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado desses bens. Veja o que Deus está dizendo, olha, eu sou o Criador da natureza, eu criei os mares e estabeleço sobre eles os limites. As ondas parece que elas vão quebrar tudo, mas não, chega um momento que elas param, e ele diz assim, e elas não ultrapassam, porque eu determinei os limites dos mares. A criação faz o que Deus determinou, os limites estabelecidos por Deus, Ele dá. Aquilo que acontece em cada estação, às vezes chove, a gente acha que o mundo vai se acabar, procura a Arca de Noé do tempo de hoje, mas não, está tudo lá no controle de Deus, vai chover o que Ele estabelecer que tem que chover. Porque Ele diz assim, eu criei a natureza, mas Ele diz ali a partir do verso 24, mas tem somente uma criação minha, não respeita os meus limites, é o meu povo. As areias do mar obedecem aos limites, as ondas quando quebram respeitam os meus limites, mas o meu povo não. O meu povo ultrapassa os limites, o meu povo peca, o meu povo não quer me temer. E ele diz assim, que eles deixam então de usufruir dos bens, das estações, da chuva no tempo certo, do fruto no tempo certo, por causa exatamente dessas faltas e desses pecados. Os homens estavam vivendo longe de Deus. Do verso 1 ao verso 7, irmãos, Deus fala exatamente da invasão que iria acontecer. Nós temos algumas figuras de linguagem, algumas metáforas aí, todas relacionadas a essa invasão do exército babilônico, a essa invasão que iria acontecer. Do verso 1 ao verso 7, Deus vai ser muito claro. Preparem-se, no verso 4 ele diz, preparem-se para enfrentá-la na batalha. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 6, derrubem as árvores, construam rampas de cerco contra Jerusalém, ó cidade da falsidade, ela está cheia de opressão. No verso 7 ele diz, assim como um poço produz água, também ela produz a sua maldade, violência e destruição, é o que se ouve dentro dela, doenças, feridas, estão sempre diante de mim. A consequência viria, como vem, quando a gente escolhe o caminho do pecado, quando a gente escolhe o caminho da desobediência, quando a gente escolhe o caminho da vida
sem estar relacionado com Deus. Versículo 9 e versículo 11, nós vemos que esse não era um diagnóstico específico a um grupo de pessoas, mas todas as pessoas estavam envolvidas, todas as gerações estavam se corrompendo. No verso 11, primeiro ele diz assim: a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. E olha sobre quem vem as consequências: derrama sobre as crianças na rua, sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada, a casa deles serão entregues a outros, com os seus campos e suas mulheres, quando eu estender a minha mão. Ou seja, não era algo específico a uma geração, não era a turma jovem lá que estava rebelde, revoltada, pecando, não, era um afastamento coletivo de Deus, cada um na sua realidade e circunstância, mas estava escolhendo caminhar longe do Senhor, mergulhado no mundo, nas coisas do mundo. Irmão, às vezes nós somos escravos, presta atenção, às vezes nós somos escravos de pecados altamente destrutivos. Às vezes a gente é escravo de um vício, como a droga, como o álcool, como a pornografia. Às vezes a gente é escravo de compulsão sexual e vive uma vida de infidelidade. Às vezes a gente é escravo, sabe, de agir mal, de trair pessoas, de fazer mal a outros. Mas às vezes nós somos escravos apenas de hábitos, mas que nos afastam de Deus. Nós podemos ser escravizados por comportamentos que alguém vai olhar e vai dizer: não, mas isso é bom, isso é legal para você, isso está te fazendo bem. Mas muitas vezes esses hábitos que aparentemente aos olhos do mundo parecem ser bons, foram exatamente eles que começaram a nos afastar de Deus. Foram eles que tomaram o lugar da nossa relação com Deus. Então a gente pode ser escravos desses hábitos também. E aí, isso alcançava todas as gerações. No verso 9, Deus diz que a consequência viria sobre todos. Ele traz aqui uma linguagem, uma linguagem do campo, da colheita ali da videira. Rebusque-se o remanescente de Israel, como se faz uma videira, como faz quem colhe uvas, e você repasse os ramos, cacho por cacho. Os grandes donos das videiras lá, das plantações de uva, eles tinham uma prática que era comum lá para o povo de Israel. Eles contratavam os empregados, e quando estava na época da colheita, os empregados saíam pelas videiras fazendo a colheita das uvas. E eles, claro, eram muito atenciosos para tentar pegar o máximo de uvas nessa primeira leva de colheita. Mas é claro que eles não conseguiam colher 100%. Fugia do olhar, uma uva ou outra ficava ali. E aí o que é que os donos das plantações faziam? Eles abriam as suas plantações para os pobres fazerem essa segunda colheita. E aí os pobres eles tinham o direito de entrar e colher aquelas uvas que os empregados não colheram. Ou seja, as uvas que sobraram, então na colheita, às vezes caíam algumas uvas no chão, então os pobres vinham e faziam essa colheita para pegar as uvas remanescentes. E o que Deus está dizendo no verso 9 é que o Império Babilônico ia vir tão pesado que não ia sobrar um remanescente. Ele ia na primeira leva acabar com toda Jerusalém. Não precisaria uma segunda colheita para pegar as uvas que sobraram, porque Deus estava dizendo que na primeira leva do ataque babilônico, todos seriam confrontados, todos seriam ali atingidos por esse ataque, como consequência do pecado que também estava afetando a vida de todos. Mas, queridos, do verso 13 ao verso 15, nós vemos uma coisa que explica muito desse cenário. Porque além do povo estar longe de Deus, aqueles que tinham a responsabilidade de pregar a palavra de Deus,
aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar as verdades de Deus, eles também tinham se corrompido. Então veja que situação complicada. O povo estava perdido e longe de Deus, e aqueles que eram para ensinar a palavra, convocar o povo, ser voz de Deus, eles se corromperam também. Acompanhe comigo o verso 13, do 13 ao 15. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma. Deus vai dizer que os profetas, os sacerdotes, aqueles que tinham que pregar a palavra, aqueles que tinham que levar para o povo a orientação, para o povo sair daquela situação, esses estavam no engano também, esses eram gananciosos. Pregavam mentira para o povo, dizendo, não, fiquem tranquilos, vai ficar tudo bem, não tem problema nenhum não. Deus vai dizer, eles ficavam dizendo que a ferida não era grave, quando a ferida era grave. Ficavam dizendo paz, paz, quando não tinha paz. O mesmo Jeremias vai relatar isso lá no capítulo 29, já quando o exílio começa, quando o povo de Jerusalém é levado para o cativeiro babilônico, alguns profetas se levantaram para dizer ao povo assim, gente, fica tranquilo, que o cativeiro vai durar 2 anos, é quase uma temporada só na Babilônia, daqui a 2 anos a gente volta. E aí Deus levanta Jeremias para ir contra esses profetas e dizer para o povo, não serão 2 anos, serão 70. E ele diz, não acredite nesses profetas, que falam coisas que vocês querem ouvir. E ele ainda diz mais, não acredite nesses profetas que falam que seus sonhos vão se realizar. Depois você vê lá, está lá Jeremias capítulo 29. Deus diz assim, não acredite nesses profetas que dizem que os seus sonhos vão se realizar. É porque é bom ouvir essas coisas, né, gente? Hein? Né? Não era mais legal se o pastor André subisse aqui e dissesse, 2023 é o ano. Hein, irmão? Faça a lista. Ore que papai do céu vai dar tudo. Vai dar não, irmão. Vai dar não. Porque a palavra diz que a gente não sabe nem pedir. A gente não sabe nem fazer uma lista do que é que nós verdadeiramente precisamos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deus até queria dar, mas ele disse, sabe por que eu não dou? Porque eu sou tão bom. Eu sou tão bom que eu não dou tudo que você pede, porque você não sabe o que pedir. Porque a gente só enxerga um palmo da nossa frente, irmão. E Deus conhece toda a eternidade. Talvez aquilo que você acha que seja a solução da sua vida, seja algo que vai te destruir. Por isso que você está brigando há tanto tempo com Deus. Por que Deus não me dá? Por que Deus não me dá? E Deus está dizendo assim, sabe por que eu não te dou? Porque eu te amo. Porque eu te amo. Porque eu sei o que é melhor para você. Deus nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, mas a palavra de Deus, ela sempre vai ter um papel inicial de confrontação, irmãos. Porque ela tem que nos levar para o arrependimento, ela tem que trazer a transformação. Pregar Jeremias 6 não é uma mensagem legal de se pregar, não. Pregar Jeremias 6 pode fazer o povo ir embora da igreja. É muito melhor pregar mensagem que as pessoas gostem de ouvir, mas isso não leva as pessoas para o céu, leva para o inferno. E eu tenho ficado muito preocupado com o que eu tenho visto no evangelho aí fora. Sabe, porque estão vendendo tudo, estão comercializando tudo, é curso de tudo. Sua vida vai ser resolvida no módulo 1, 2 e 3. E eu estou falando de pessoas crentes, pessoas respeitadas, que estão entrando por algumas vibes aí que está deixando a gente muito preocupado. Eu vi uma pessoa que eu tinha muita admiração, tenho ainda, não vou julgar por isso não, mas a pessoa estava vendendo curso de felicidade. Você vai ter uma êxtase. Não, êxtase não. Como é negócio de droga, quando você se droga muito e morre? É o quê? Overdose. Que êxtase. Mas êxtase é negócio de droga também, viu, irmão?
Estava lá um pastor e uma pastora. Você vai ter uma overdose de felicidade. Clique aqui embaixo do Saiba Mais. Aí está lá, 3 módulozinhos, R$ 69,90 por cada um. Você paga e está com a sua vida resolvida. Meu irmão, a vida cristã é uma caminhada até a eternidade. Não vai ter solução rápida. Não vai ter uma receita de bolo. É caminhada, é vida com Deus. Os sacerdotes e os profetas estavam corrompidos, estavam perdidos, estavam ensinando coisas totalmente distorcidas. Presta atenção, tão ruim quanto você não crê, quanto você viver sem fé. É você viver sobre um evangelho falso, sobre uma verdade mentirosa que não está na palavra de Deus. A gente está num mundo hoje que é muito preocupante. Você tem que ser conhecedor da palavra para não aceitar qualquer bobagem que estão falando. Você está aqui nessa igreja, sabe que a gente incentiva isso. Você tem que ouvir a mensagem do pastor de Bíblia aberta para ver se o pastor não está inventando coisa. Porque o que a gente tem ouvido aí, daqueles até que se dizem teólogos, irmãos, há uma semana atrás, tinha um monte de crente invadindo o patrimônio público em nome de Deus, se ajoelhando e dizendo: o Senado é do Senhor. E desde quando o Senhor quer um Senado? Jesus, quando esteve aqui, ele invadiu o Senado de Roma. Ele invadiu a Câmara lá de Roma. Quando Pilatos foi falar com ele lá, não sei o quê, fale comigo, eu posso lhe libertar. Jesus olha para Pilatos: meu amigo, meu reino não é desse mundo não. Se eu quisesse, eu dava um estalo de dedo, isso aqui tudo se acabava. Agora Jesus invadiu e quebrou tudo. Sabe aonde foi? Foi aonde? Aonde, irmãos? Na igreja, no templo. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que o que transforma a sociedade não é a restauração do Senado, da Câmara, nada não. É a restauração da igreja. A igreja que tem que ser santificada. A igreja que tem que ser de Jesus Cristo. E é a igreja que faz a diferença lá fora. É a igreja que faz a transformação lá fora. Quando Jesus viu a bagunça no templo, porque as pessoas começaram a mentir na relação com Deus, eles tinham que entregar o melhor cordeiro, o melhor animal, na oferta que eles tinham que levar para o templo. Aí o que é que eles faziam? Deixavam os melhores animais em casa, chegava lá numa barraquinha na frente da igreja, estava lá: ó, aqui, ó, perdoe, tem o seu pecado perdoado com esse cordeirinho aqui. O cordeirinho aleijado, cego, não tinha valor nenhum. O cara comprava baratinho e dava de oferta no templo. Era para sacrificar o cordeiro, começaram a comprar pomba, que tinha também os comerciantes ali no corredor. As pessoas comercializando o culto, comercializando a adoração, não entregando a Deus a devida oferta, querendo enganar a Deus. Aí Jesus invade e quebra tudo, e tem que quebrar mesmo. Porque quem tem que ser santificado é a igreja, irmãos. Quem tem que ser transformado é a igreja. Sabe por que o nosso país está assim? Não é por causa da política e da economia, não. É porque o povo de Deus está frio. O povo de Deus está calado. O povo de Deus está mergulhado nos seus problemas. A mensagem que transforma, a mensagem que liberta, vem daqueles que conhecem a palavra de Deus. Jesus disse que viria e sararia a terra, não por uma ideologia política, não por qualquer movimento social, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se aquele povo que estava fazendo quebradeira tivesse, ao invés disso, ajoelhado, se humilhando e orando, clamando por Deus, tendo vida no altar do Senhor, que às vezes o cara sobe num negócio desse, levanta a mão: o Senado é do Senhor, e a vida do cara é troncha, meu amigo. Nem ele é do Senhor, quanto mais o Senado. Nem ele é ainda. Os profetas, os sacerdotes estavam todos corrompidos. E quando aqueles que ensinam se corrompem, e você não se alimenta também ali da palavra, não tem a sua leitura, o que você ouve, você toma como verdade, isso é muito triste.
Isso é muito triste, porque eu não peco sozinho, eu levo outros a pecar comigo. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma. Então, irmão, pensa, o cenário era muito complicado de Israel. Sabe, é um diagnóstico duro. E a consequência viria. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para o verso 16. Porque o verso 16 ele pode mudar tudo. O verso 16 ele pode transformar a realidade do povo. O mesmo Deus que faz o diagnóstico duro, mas verdadeiro, que mostra exatamente qual é o problema. Ele diz assim: olha, a ferida é grave. Quando a gente tem um problema, a melhor coisa que pode acontecer com a gente é a gente ter o diagnóstico correto, para poder rapidamente tratar o quê? Do real problema. Mas o mesmo Deus que traz algumas palavras duras, que traz as suas advertências, Ele também faz um convite para o seu povo, irmão. Ele age com graça, com amor, com misericórdia, convocando o povo para uma mudança. E no verso 16, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, ponham sinais em encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Perguntem pelos caminhos antigos. Talvez na sua Bíblia tenha, perguntem pelas veredas antigas. Quem tem veredas antigas aí na Bíblia? Quem tem? O mesmo significado, veredas antigas, caminhos antigos. O que é que Deus está falando para o povo? Olha, primeiro Deus pede para o povo se colocar num lugar de decisão. Se pôr numa encruzilhada é um lugar de decisão, é o lugar onde você vai ter que fazer uma escolha para a sua vida. Se pôr numa encruzilhada, a encruzilhada é um lugar onde ali você vai ter vários caminhos a seguir, onde você tem várias opções diante de você. E Deus está dizendo: se ponha nas encruzilhadas, porque Ele está dizendo assim: você precisa escolher um caminho, você precisa definir uma direção para a sua vida. E aí, uma coisa que falou muito ao meu coração e tem falado desde o final do ano e nesse início de ano, é que Deus, a resposta de Deus, às vezes para as coisas que nós tanto queremos, para as mudanças que nós queremos viver, para o tempo novo que Ele tem, a resposta de Deus não passa por grandes inovações, por coisas que a gente acha que às vezes, o que vai mudar a minha vida é se eu pá. E tem aqueles caras que vendem isso para você também. Mas, olha que interessante, Deus diz assim: se ponha na encruzilhada, pergunte pelo bom caminho, que é o caminho que você vai achar paz e descanso. Mas Ele diz algo assim: pergunte pelos caminhos antigos. Sabe o que Deus estava dizendo ao povo? Vocês estão esquecendo de coisas que são base para a vida. Sabe os caminhos antigos? Sabe os princípios desde lá de trás? Vocês estão jogando ele fora. Irmãos, nós vivemos no tempo da inovação e isso é muito legal. A gente vive a tecnologia aí, cada vez se supera mais. Tudo na palma da mão, tudo com muita velocidade, acessibilidade a dado, o que você quiser. Isso é massa. Mas nenhuma inovação vem para tirar de nós aquilo que é basilar, porque se ela fizer isso, ela acaba com a gente, e muitas vezes ela faz isso. Vou dar um exemplo aqui que eu dei de manhã. Antigamente o cara, quando corria ou pedalava, eu sei que tem atletas aqui, e ele estava em alguma competição, tem uma coisa que é base para o ser humano tem que beber água. E se estiver fazendo então exercício é que tem que beber mesmo, e o cara tinha o quê? Tinha que ir correndo, pegava a mesinha lá, pegava uma garrafinha, às vezes o cara pedalando, tinha vou chamar o flanelinha, não sei o que não.
Tinha um flanelinha lá que ficava com a garrafa e dava para o cara. E aí, como é que esses caras fazem hoje? Teve uma inovação massa, simples, mas massa. O cara hoje usa uma mochila térmica nas costas, a água fica aqui nas costas, inclusive deixa as costas geladinhas no sol. Um canudo que vem aqui, você está correndo ou pedalando, bateu a sede, ó, bebe. Massa. Desempregou o flanelinha, porque tecnologia faz essas coisas. Mas veja, ele inova, ele muda, ele ajuda, mas o cara continua tendo que fazer o quê? Beber água. O que é base não pode mudar. Celular é massa. Celular você consegue falar com as pessoas rapidamente. O WhatsApp é uma ferramenta incrível. Rede social era para ser algo muito bom. Mas o celular está tirando uma coisa base, principalmente da nova geração, que é se relacionar com as pessoas verdadeiramente. O ser humano sempre vai precisar se relacionar pessoalmente, sempre, porque Deus nos criou assim. Então a tecnologia vem, a inovação vem, ela tem que ajudar, ela tem que... Às vezes são pessoas que estão longe, você não tem como estar perto daquela pessoa, aí você vai e usa e fala, isso é massa. Mas às vezes a família está na mesa e cada um está usando o celular. É aquela história, né? Você aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Na vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa, e é isso que Deus estava dizendo para o povo. Pergunte pelos caminhos antigos. Vocês estão esquecendo de fazer o que é base. Querido, eu posso falar para você segredos para você ter um 2023 abençoado. E não vou inventar nada aqui, porque o que a Bíblia fala são os mesmos segredos há milhares de anos atrás. Sabe o que muda a sua vida? Orar todos os dias. Sabe o que muda a sua vida? Ler a palavra de Deus todos os dias. Sabe o que muda a sua vida? Viver em igreja, em comunidade. Não tem segredo não, meu irmão. Não tem módulo 1, 2 e 3. Não tem 59,90 não. E sua vida vai estar resolvida, não. Aquilo que nos sustenta, aquilo que dá base, sempre vai ser a mesma coisa. Você pode buscar fórmulas mirabolantes. Você pode ter 10 Bíblias incríveis na sua casa, pode ter 10 aplicativos de Bíblia em grego, em hebraico, em inglês, em espanhol. Sua vida só muda se você pegar uma delas só e ler. E ler. Porque hoje é muito mais fácil ter do que ler. Só precisa de uma. Desde que você leia. Ponham sinais encruzilhadas. E busquem o bom caminho, o caminho de descanso e paz. Se sua Bíblia tem uma versão mais nova, ela vai ter uma letrinha aí, e lá embaixo vai lhe apontar o texto de Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Porque nós temos um paralelo que Jesus faz lá em Mateus, quando Jesus fala desse descanso, dessa paz, que Jeremias aqui fala, do caminho de descanso e paz. Mateus 11, do 25 ao 29, é aquele texto que Jesus diz assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês terão paz e terão descanso. Sabe o que a gente aprende com isso? É que para mim, você hoje, não naquela época que o texto foi falado do profeta Jeremias, eles não tinham ainda a cosmovisão cristã de Jesus Cristo, mas nós hoje, quando olhamos essa palavra de Deus, e Deus diz assim: busque o bom caminho, busque o caminho que traz descanso. Que caminho é esse para mim e para você? Jesus falou isso. João capítulo 14, aquele versículo que está ali na parede, ó. Jesus disse aos discípulos: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E Jesus diz: olha, e vocês sabem para onde eu vou, porque quem vê a mim vê o Pai.
Então vocês conhecem o caminho. Como se Jesus estivesse dizendo, vocês estão comigo há tanto tempo, então vocês já conhecem o caminho. Aí no verso 5, Tomé, incrédulo, totalmente cético, matemático, diz assim, Senhor, mostra o caminho. Aí no verso 6, João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho. Ponham-se na encruzilhada. Tem vários caminhos, irmãos. Escolha o bom caminho. O caminho que vai lhe dar paz. Que caminho é esse? Jesus Cristo. Como é que eu sigo esse caminho? Eu quero hoje terminar de uma forma muito prática com você. Como é que eu sigo esse caminho? Jesus nos ensinou isso. Jesus, quando vem, ele vive o seu ministério. E antes de voltar para o Pai, ele estabelece por onde eu e você, nós viveríamos esse caminho. Em Mateus capítulo 16, já depois da metade do seu ministério, Jesus chega e faz uma pesquisa de perfil com os discípulos. Olha, vocês que estão aí no meio das pessoas, quem o povo diz que eu sou? Será que o povo tem aprendido quem eu sou? Aí os discípulos começam a dizer, olha Jesus, tem uma galera aí que está dizendo que tu és Jeremias. Tem outros que dizem que tu és Elias e tem aqueles que falam que tu és João Batista. Aí Jesus para um pouco e depois se volta para os discípulos. Está certo. Mas e vocês que estão comigo todos os dias? E vocês que estão dormindo e acordando ao meu lado? Vocês que têm me ouvido de uma forma ímpar assim? Quem vocês dizem que eu sou? Será que também vocês acham que eu sou Jeremias, a reencarnação de Elias, a reencarnação de João Batista? Aí Pedro se levanta, ergue a voz e diz, não, nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne que te revelou, mas foi o meu Pai. A revelação de quem é Cristo só pode vir de Deus, não é pela força, pela carne. Se você hoje sabe quem é Jesus Cristo, se você hoje sabe que Ele é o seu Salvador, se você hoje sabe que Ele é o Senhor da tua vida, foi Deus que revelou isso no teu coração. É uma dádiva de Deus. E aí Jesus diz que em cima dessa declaração, dessa confissão, sobre todos aqueles que sabem realmente e verdadeiramente quem Ele é, Ele estabeleceria a sua igreja. Ele diz, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus é a igreja. Sabia disso, irmão? Sabia disso? Que às vezes a gente esquece que Jesus é a igreja. A gente mete o pau na igreja, esquecendo que está metendo o pau em Jesus. Atos capítulo 9, verso 5. Quando Paulo tem aquele encontro no caminho de Damasco, Saulo ainda tem aquele encontro, a luz no céu, cai do cavalo, e ele diz assim, quem é que está aí nessa luz? E ele diz assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo podia dizer, não, peraí, tem algum erro aí, eu não persigo Jesus, eu persigo a igreja, eu odeio a igreja. Eu mato aqueles que fazem parte da igreja. Eu persigo, eu quero prender aqueles que fazem parte da igreja. É a igreja que eu persigo. Mas Jesus não disse para Paulo, você persegue a igreja. Jesus disse assim, você me persegue. Porque ele estava dizendo, Paulo, você precisa entender que eu e a igreja somos a mesma coisa. A igreja é o corpo, cuja cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então, não perca esse raciocínio. Jeremias capítulo 6, Deus diz, se ponha na encruzilhada. Você vai ter vários caminhos diante de você. Escolha o bom caminho. Pergunte pelos caminhos antigos. Pergunte pelos caminhos antigos e escolha o bom caminho, porque é o caminho que lhe traz paz e descanso. Hoje nós já sabemos pela revelação da palavra que esse bom caminho é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou aquele que traz paz e descanso. Que você pode vir cansado e sobrecarregado e eu vou lhe dar essa paz e descanso. É em Cristo que nós temos que andar. Como é que nós andamos em Cristo?
Nós andamos em Cristo através daquilo que Ele deixou vivo e encarnado aqui para a gente ser, que é igreja. É através da igreja que nós vivenciamos Cristo. A igreja é Jesus Cristo na terra. E como é que a gente deve viver como igreja? Quando a gente vai para o livro de Atos, a gente começa a ver a igreja de Jesus começando a sua caminhada. E aí, por exemplo, Atos 5:42. Alguém, por favor, abre aí bem rapidinho. Atos 5:42. Como é que a igreja ela vivia? Atos é fácil, viu, gente? Se fosse para ganhar um chocolate, alguém já tinha lido aí. Cadê? Quem é que está lendo? Quem é que está lendo? Mostra aí. Ah, Michele, fica em pé, Michele. Todos os dias do tempo, de casa em casa, não cessava de ensinar e pregar Jesus. Isso. Como é que a igreja vivia? Todos os dias no templo e de casa em casa. Era assim que a igreja vivia. Como é que a gente escolhe esse bom caminho? Como é que a gente vive esse caminho? A gente precisa ser igreja. E como é que a gente é a igreja? Atos 5:42 está lá como eles viviam no templo e de casa em casa. E o que é que eles faziam no templo e de casa em casa? Volta alguns capítulos aí, Atos 2:42. Alguém lê aí Atos 2:42. Aqui na frente, fique em pé para frente. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão E as orações. Havia sinais e prodígios nas casas, exatamente. Olha, e eles se dedicavam à doutrina, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Querido, eu quero convidar você a verdadeiramente ser igreja, a viver a igreja, porque nós aqui, nós tentamos ser essa igreja bíblica. A nossa forma de ser igreja é a forma que nós entendemos que a igreja de Cristo caminhava. Dentro daquilo que nós fazemos como igreja, nós queremos viver exatamente dessa forma. E aí deixa eu falar uma coisa para você. Nossa igreja, ela funciona dentro, e eu estou falando da parte funcional mesmo, como ela funciona em termos de estrutura, dentro desses 3 grandes movimentos. O culto, o PG, que é o pequeno grupo, e a nossa escola bíblica. Irmão, quando você vem para o culto, é uma bênção. O culto é bom demais. No culto a gente está tudo junto. No culto há uma promessa maior assim de Deus sobre o culto, é o coletivo da igreja reunido. Eles se dedicavam ao estudo dos apóstolos. No culto a palavra é pregada com cuidado, a gente faz série, a gente faz estudo da Bíblia. O culto é importante porque a gente aprende a palavra, porque a gente adora, exalta, tem um momento de louvor, a gente vê o nosso irmão. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que um culto é suficiente para a gente aprender a palavra? Aí a gente pega a mensagem e durante a semana a gente trabalha a mensagem aonde? Aonde, irmão? No PG. A mensagem do domingo é a lição do PG. E é diferente. Quem aqui faz parte de PG? Quem faz parte sabe. É diferente. No PG a gente pergunta, a gente fala, todo mundo ensina. Ah, pastor, mas no PG o pastor não está lá para pregar para mim, ensinar. Nem precisa. Você não precisa de pastor não no PG. Pastor em PG é chato. Porque a turma acha que ele sabe tudo e fica perguntando. Não, não funciona não. Deus pode usar muito mais um irmãozinho lá do seu lado, do seu PG, do que o pastor, para trazer uma grande palavra para a sua vida. No PG a gente mergulha naquele texto, na mensagem, a gente compartilha com o irmão, a gente fala do que aprendeu. Mas eu quero ir um pouquinho além para você. Jesus diz assim,
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É diferente daquele texto que diz assim: a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra traz fé. Mas Jesus diz que a libertação vem pelo conhecimento. E conhecer é mais do que ouvir. Conhecer é estudar. Conhecer é se aprofundar. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. A gente tem que se aprofundar nela. A gente tem que mergulhar para entender o que é que Deus está falando ali, muito mais. É por isso, irmão, que a gente tem a escola bíblica. Talvez algo que você não faça há muito tempo. O nosso CCD. Escola bíblica é fundamental. Tem gente aqui como eu que cresceu com escola bíblica. Que cresceu fazendo tantos programas que a nossa igreja vivenciou. E eu acho engraçado que tem gente que fala assim: ah, mas é porque eu não faço hoje porque eu gostava quando era aqueles discipulados. Tem lá, sabia? Tem um discipulado lá. Ah não, pastor, mas eu gosto quando é para estudar um livro da Bíblia. Todo semestre tem. Esse semestre é, acho que Atos e Efésios, se eu não me engano. Ah, pastor, é porque eu gosto. Tem lá, irmão, tem lá. O problema não é isso não. Adivinha quem é o problema? O problema somos nós. A gente não quer se envolver mais. A gente não quer gastar tempo estudando a palavra. A gente quer comprar curso na internet para resolver a nossa vida. E você não imagina que o que pode resolver a tua vida está acessível na tua mão. Deus está do teu lado dizendo assim: só quero que você ore. Só quero que você me busque todos os dias. Irmão, não existe crente sem participar de culto. Tem um monte de gente desvalorizando o culto. Tem um monte de gente achando que o culto não é importante. Ah, a pandemia veio, o pessoal está com medo, está em casa. Gente, a pandemia passou. E tem que passar mesmo, para a gente voltar a viver. Ah, mas é porque o povo agora está preferindo ficar em casa. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixe de se congregar, como muitos estão fazendo. Antes, estejam juntos e reunidos, se ajudando, exortando uns aos outros, principalmente agora que é o fim. Participe, viva ser igreja. Nós temos durante a semana 3 cultos de oração. Primeiro dia de segunda-feira à tarde, culto ao sino do alto, 3 horas da tarde. Ah, pastor, não posso não, eu trabalho. Como é que eu venho para o culto desse? Ok. Quarta-feira à noite, 19h30, tem um culto de oração. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu trabalho e estudo, minha vida é difícil. Ok, tem um culto de oração para você, guerreiros de oração, sábado, 6 horas da manhã. E aí, qual é a desculpa? E aí? Ah, mas para ser crente eu preciso vir para os 3. Não, irmão. Vir para um monte de culto não faz ninguém mais crente, não. Venha para um. Venha para um. No domingo, escolhe um culto no domingo, mas venha. Mas esse que você escolher, venha, se envolva, sirva também, participe, que seja uma agenda de Deus na sua vida. Sabe, a gente fez uma pesquisa no final do ano, 60% das pessoas já escolhem um culto no domingo. Isso tende a crescer, a palavra vai começar a ser a mesma. Todas as séries que eu fizer agora esse ano vai ser a mesma palavra. Escolha um culto. Ah, mas não, pastor, eu sou bem tradicional. Eu venho de manhã e de noite. Pode vir, Deus vai lhe abençoar também. Ah, mas beleza, eu sempre vim de manhã e de noite. Agora eu venho só para o culto da manhã e de noite. Eu faço o quê? Continua cultuando a Deus, irmão. Sabe com o quê? Com sua família. Com sua família. Vai passear, vai caminhar na praia. Vai aqui para o Parque de Jaboatão. Vai fazer... Ah, pastor, ele tem dinheiro não. É programa de liso. E tem entrada aqui para ir caminhar ali. Então, assim, a gente precisa descobrir o que é ser igreja. E eu não estou aqui falando para você que você tem que se encher de atividade, porque isso não ajuda ninguém. Mas o culto, irmão, foi Deus que instituiu para a sua igreja. Agora deixa eu falar para você. O culto não vai lhe dar o que um PG dá. Eu tenho um pequeno grupo na minha casa já há muitos anos. E como pastor eu posso lhe dizer isso. O culto, o PG, ele provê coisas para a nossa vida que o culto não consegue.
No PG a gente abre o coração, a gente chora. No PG a gente tem coragem de se abrir. Eu já tive coragem de me abrir no PG, de falar coisas da minha vida que eu nunca nem falei em reunião de liderança aqui da igreja. Porque cria assim um vínculo de amor, de cuidado. No PG a gente evangeliza, a gente convida amigos que se converteram na sala da minha casa. Experiências lindas. Você precisa participar disso, quem sabe você pode abrir a porta da tua casa. Na mesma pesquisa, algumas pessoas respondem: não, eu já fiz parte de um PG, hoje eu não faço mais, hoje eu sei. O inimigo tem jogado um esfriamento sobre nós. Volta para fazer o básico, irmão. Deus está dizendo: volta para os caminhos antigos. Não tem inovação, não tem nada diferente, não tem nada espetacular que vai mudar a nossa vida, não. É ser igreja, é viver igreja. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Quem sabe já faz muito tempo que você não faz um curso da escola bíblica, do nosso CCD. Tem opção online, tem opção presencial, tem domingo, tem dia de semana. Quanto mais você aprender da palavra de Deus, mais você abre uma porta para o poder dele atuar na sua vida. Eu quero convidar você nesse ano a voltar para o básico, a voltar para aquilo que não pode mudar. Traga todas as inovações para a sua vida, faça coisas novas, viva, mas pergunte pelos caminhos antigos e veja o que você esqueceu de fazer. Talvez você cresceu na igreja, sabe muito bem do que eu estou falando, e sua vida hoje é uma relação tão fria. Talvez você não cresceu, está aqui há pouco tempo, e acredite, viver igreja não é assistir um culto uma vez por semana, não. Nós não somos participantes, nós somos igreja. Nós fazemos parte desse povo, nós somos uma família que tem que se cuidar, que tem que se ajudar. Ponha-se na encruzilhada, pergunte pelos caminhos antigos. O que é o caminho antigo? É aquilo que é base. O que é base? É orar, é estudar a palavra. Olha, culto, não, deixa eu ir logo aqui. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estudavam a palavra. A escola bíblica. Mas eles perseveravam na comunhão. Eles viviam na casa um do outro. Igual a gente comendo. PG gosta de comer. PG tem comida valendo. É para ter mesmo, de crente. Crente come. Festa de crente, buffet é mais caro, porque não bebe, mas come. Então, eles viviam em comunhão, de casa em casa. Chamavam parentes, chamavam amigos, riam juntos, choravam juntos, se alegravam juntos. O texto lá de Atos 2 vai dizer que sinais e prodígios aconteciam no templo, não, nas casas. Mas diz também que eles partiam o pão e oravam. E partir pão e oração na igreja primitiva é culto. Porque todos os cultos tinham ceia. E a ceia não é feita essa nossa ceia não, que é um pãozinho e o suco. Era ceia valendo, todo culto. Eles se reuniam lá no primeiro dia da semana, no domingo, uma mesa grande. A festa ágape aconteciam e eles, cada um levava um prato de comida e na celebração da ceia eles comiam. É só você ir lá para 1 Coríntios capítulo, acho que é o 11, que Paulo vai corrigir a igreja de Corinto porque os irmãos estavam pecando na ceia. Tinha a família que era bem abastada, que levava lá mão de vaca, buchada, arrumadinho, cuscuz e macaxeira. E a família de lado comendo bolacha creme crack. E os irmãos da buchada aqui saíam cheios e felizes, e os irmãos aqui saíam tristes, porque ficavam sentindo o cheiro e só comia bolacha. E Paulo vai dizer: vocês estão pecando, porque quem tem mais tem que contribuir com quem tem menos. Ele diz: isso é uma igreja, na ceia, como é que vocês estão fazendo isso? A mesa é posta para que todo mundo leve o que pode levar. Tem gente que pode trazer um peru gigantão, tem gente que pode trazer uma bolachinha, tem gente que não pode nem trazer nada.
mas todos vão comer o quê? Igual. Isso é igreja. Então todo culto acontecia isso. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Culto, PG e CCD. Se você faz parte da nossa casa aqui, não participa só de uma coisa, porque não é suficiente. Cada elemento desse precisa ser trabalhado na nossa vida. É através de cada elemento desse que a gente sabe deixar Deus agir. Quem sabe Deus não quer trazer você de volta para vivenciar como você já vivenciou um dia. Quem sabe Deus não quer dar novas experiências para você. Eu falo com paz no meu coração, de não estar fazendo aqui nenhuma promessa de prosperidade nem nada, mas eu posso dizer para você: quer ter um ano diferente de todos os outros anos? Viva a igreja. Porque a igreja é Cristo. Cristo é o caminho. Ele não é só o caminho, Ele é o bom caminho. Aquele que traz paz e que traz descanso. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, irmãos, na minha vida, é que mesmo com toda a correria do mundo, minha vida é tão corrida quanto a sua. Abrir espaço para Deus. Não é para viver não é abrir a nossa agenda para Deus, não. É abrir espaço para viver a agenda de Deus. Quando a gente faz isso, Deus cuida, Deus abençoa, Deus protege. Ah, não estou podendo ir para o culto não, pastor, porque minha vida está corrida, eu estou tendo que... Irmão, você está escolhendo a coisa errada. Pastor, eu não posso participar de um PG não, porque minha semana, o senhor não sabe como é tal. Sabe por que sua vida está tão louca e corrida? Porque Deus está fora dela. Deus está fora dela. Já falei isso várias vezes aqui, vou encerrar hoje falando de novo. Sabe por que nos 10 mandamentos a primeira orientação é amar a Deus sobre todas as coisas? Você já era para ter decorado essa frase. Porque somente quando amamos a Deus sobre todas as coisas, aprendemos a amar todas as coisas de forma equilibrada. Quando Deus se torna o foco da nossa vida e do nosso amor, a gente sabe como tratar o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa família. Mas quando uma dessas coisas está no altar, a gente vive desequilibrado, aprisionado, acorrentado. E pagamos um preço por isso. Deus quer que você tenha vida com Ele. Então viva a igreja. Viver a igreja é viver Cristo, é viver a palavra. Isso nunca vai ser um atrapalho na sua vida. Viva a sua família. Viva esses elementos e viva em família. Viva uma caminhada sua com Deus, com o próximo. Pergunte pelo bom caminho, pergunte pelo caminho antigo. As coisas basilares. O que é que você tem esquecido? É esse caminho que a gente tem que seguir. É esse caminho que eu convido a você a viver. No próximo domingo nós teremos aqui o dia da visão. E de uma forma muito prática, nós vamos mostrar a você como se envolver, como fazer tudo isso. E eu convido você para estar aqui ou de manhã ou à noite. Escolha um culto no outro horário. Fique com a sua família. Descanse, tenha lazer. Também viva isso. Isso também é cultuar e adorar a Deus. Amém, irmão?